A sabedoria adâmica, Comparar é colocar em par. só pra fechar, assim, só pra fechar. A sabedoria perdida de Adão. Em pensamento. Enarque en hologos. Olá, eu sou o Bruno Falcão Eu sou a Tede Marré. e nós somos os Miseráveis. Hoje nós vamos falar sobre a história da filosofia, tá? Vamos aqui dar um apanhado compacto, de maneira que vocês possam se situar na história das ideias que engendraram os fatos, o mundo, né, a nossa história, e que de certo modo explicam o porquê das coisas estarem assim hoje. A história das ideias, ela joga a luz sobre a atmosfera mental dos nossos tempos. Então... Como dizia o livro, né, Brunão? Tem um livro chamado Ideias Têm Consequências. Exato, do Richard Weaver. Ideias têm consequências. Perfeito, Arthur. É por isso que é importante, né? É uma espécie de mapa das ideias. Como nós vivemos num mundo onde você tem tantas propostas, né, filosóficas, pseudo-filosóficas, né, de interpretação da realidade, qual é a mais correta? Né? Só falar isso, por exemplo, dentro da atmosfera mental que a gente está, já se insere como algo polêmico, né? Porque existe uma visão de mundo filosófica onde não haveria a verdade absoluta, né? Mas vejam, aquele que diz que não há verdade absoluta já está a afirmar categoricamente uma verdade absoluta. A verdade absoluta de que não há verdade absoluta. Não é isso? É um ilogismo. E nós tivemos uma escola, né, filosófica que começou isso aí lá atrás, na Grécia Antiga, bem próxima dessa ideia, que são os céticos, né? Perfeito. Quer dizer, isso também é uma escola filosófica. Você instaurar esse tipo de pensamento. Sim. Mas eu acho que a gente pode começar desde o começo para não ficar confuso. Com certeza, com né? certeza. Então, como é que começa a filosofia? Você tem ali no ano 600 mais ou menos antes de Cristo, me corrija se eu estiver errado aqui com as datas, você tem a passagem do mito para a filosofia, não é isso? Nós nascemos no mundo, né? A gente é jogado no mundo, e você não nasce com um manual da existência, uma gramática da vida. Né? Isso vai ser adquirido depois, essa própria noção de gramáticos como gramático da vida. Isso vem depois. Mas o fato é que a gente nasce meio náufrago, né? A gente não... Da onde eu vim, para onde é que eu vou, né? Onde é que eu tô, né? Que raio, que mundo é isso aqui, porque as coisas são assim. E nesse sentido é para isso que serve a cultura, a alta cultura. Ela serve como uma espécie de manual de orientação perante a realidade. Um critério de valor pelo qual você vai julgar, né, os atos, as ações humanas, as coisas. Né? E no primeiro momento, na sociedade, você tem os seus mitos fundantes. Você encontra isso em todas as sociedades da história. Assim. E no caso da Grécia Antiga não é diferente. Você tem os seus mitos cosmológicos, né, que explicam a criação do cosmos, explicam a situação do homem, versam ali sobre valores universais, né, valores éticos, né, universais. E você tem a passagem disso para a filosofia. Lembre, é uma história compacta, então não quero entrar aqui por que se deu isso, no sentido de, olha, tinha ali fatores geopolíticos ali da época. Econômicos, geopolíticos, né? E por aí vai. Comerciais, enfim. Basta saber que, enfim, a Grécia ela tinha um entrecruzamento ali de comércio com toda a Ásia, né? Então é natural que outras visões de mundo, em dado momento, chegassem, né? E tivessem uma espécie de embate. Mas isso não vem ao caso agora. O que vem ao caso agora é como é que se deu essa passagem, o que foi essa passagem, né? Na narração mitológica, né, nós somos seres autobiográficos. Não é isso? O Ortega y Gasset dizia que antes do homem ser um ser biológico, ele é um ser biográfico. Porque quando eu pergunto o que é o Arthur, eu já tenho que reangular a minha pergunta, reformular ela, para perguntar quem é o Arthur. O que está implícito aí é a noção de uma pessoa. Perfeito. Né? E para você me explicar quem é você vai remeter à sua memória, à sua história. O fio condutor das decisões graves que você tomou que moldaram a sua personalidade como está aqui hoje, não é isso? E a qual você usa para se antecipar em relação ao futuro e se situar no presente. Então, o homem é um ser biográfico, é um ser narrativo.
A fim de dizer para nós mesmos que nós somos, nós temos que contar a nossa história. E o mito é uma narrativa poético-simbólica. Veja, é uma leitura muito superficial você dizer que o mito ele é uma historinha, né? Não é bem assim. O mito ele consegue condensar em símbolos, né, numa simbologia riquíssima, certas verdades universais. Porque senão fica parecendo aquela ideia de conto de fadas que você faz em um dia para falar qualquer coisa de qualquer maneira. E não é isso. Os mitos na Grécia Antiga, por exemplo, né, a Ilíada, a Odisseia, eram, na verdade, uma coleção de uma tradição que foi sendo passada ao longo de séculos. Quer dizer, o Homero ele simplesmente pegou aquilo tudo e conseguiu condensar de uma maneira organizada num mito que fundou, basicamente, a ideia de Grécia, a ideia de ser grego, né? Os valores fundamentais de heroísmo, de coragem, por aí vai. Sim. Então isso é fundamental. Quer dizer, o mito não é uma brincadeira. O mito é um tipo de narrativa que nos insere, tenta nos inserir no cosmos, na realidade. O manual da vida. Né? Você vê, por exemplo, tinha o Hesíodo, né? O Hesíodo, que era o outro poeta grego. O Bruno tocou na questão da passagem do mito para a filosofia. O Hesíodo era outro importante na questão da mitologia grega. O Hesíodo tem um trabalho que se chama Trabalhos e Dias. Cara, negócio fenomenal. Que ele moldou a ideia de grego, por exemplo, em relação à dignidade do trabalho. Ele traça ali o ideal de trabalho grego. Ele dá até algumas instruções de agricultura, por exemplo, né, de como plantar, da hora certa de colher. Fala que, né, quem não trabalha, na verdade, não tem dignidade. O preguiçoso, ele é um anti-cidadão. Quer dizer, você imagina as crianças, as pessoas crescendo ouvindo isso, forja uma sociedade voltada para o labor, né, voltada para o trabalho. Então esse tipo de coisa, por mais que você tenha embutido ali símbolos, né, muito condensados, né, você consegue penetrar, né, na educação de uma maneira muito, muito forte, né, com muita força, né, na cabeça das pessoas. E é lúdico, né? É lúdico. Para você educar as crianças, por exemplo, isso é maravilhoso. São né? histórias, realmente, né? São Exatamente. narrativas, isso é muito atrativo, né? Quem não gosta de uma boa história? E já é um preconceito cronocêntrico, né? Ou seja, você achar que a nossa época ela é superior às outras, você olhar... Gostei, hein, cara? Cronocêntrico? Há de se fazer aqui ressalva. Essa expressão é do Olavo. Bonito, tá? Bonito. Onde ele fala exatamente isso, olha, é um preconceito cronocêntrico, né? Você achar que a nossa época é a mais inteligente de todas e julgar todas as outras a partir disso. E não é bem assim. Então, você já voltar um olhar para o passado, achando que os gregos eram um bando de idiotinha que ficavam com historinha que história de mito. Não é bem assim. O mito é uma coisa muito mais séria, muito mais profunda. Tanto é que mesmo depois de abandonar os mitos, Platão vai retomar a estrutura mitológica para condensar certas verdades, né, como o mito da caverna, por exemplo. Que até hoje, por exemplo, eu conto em sala de aula o mito da caverna, cara, até hoje você sente a força pedagógica. Tem um impacto pedagógico forte, né? Do negócio, assim. Então, assim, eu leio mitologia grega para meus filhos, né? Por quê? Porque aquilo ali é o meio... É a própria estrutura do imaginário condensada em palavras, né? O imaginário funciona desse jeito. Então, é perfeito, né? E faz todo sentido que seja assim. Sim. Mas então você tem a passagem do mito para a filosofia, e uma coisa que o Julian Marias fala que é muito maravilhoso, né? Nós somos seres narrativos, autobiográficos, o mito também é uma narrativa mitopoética, né? Uma narrativa simbólico-poética, né? Que condensa verdades ali universais de maneira poética e simbólica, que servem como forma manualística para você poder se orientar na vida e na sociedade, né? Dando assim a característica, a identidade da cultura de um povo. Cultura vem de culto, né? Esses mitos são mitos acerca dos deuses, não é isso? E havia o culto aos deuses, né? E daí que vai se formar a cultura, né, literária de um povo, como o Arthur está falando aqui de Homero e Hesíodo. Mas o Julian Marias, na história da filosofia dele, ele fala uma coisa muito interessante, assim, que eu não vi em nenhuma outra história da filosofia que eu li, assim. Ele fala que somos seres narrativos, como eu estava dizendo, então é como se tivesse... da passagem do mito para a filosofia, é como se você, antes, na época mítica, né, onde o mito tinha prevalência, você estava entre as coisas. O próprio senso de narrativa... O que é uma narrativa? Uma narrativa tem uma estrutura temporal, de começo, meio e fim.
Quando você passa para a filosofia, você passa para uma esquemática conceitual. E o conceito não tem tempo, né? O conceito de cavalo está acima da temporalidade do cavalo. O conceito de água, né? Que remete, em última instância, à essência da água, né? Que a gente sabe que é o H2O, por exemplo, né? Está acima da água temporal. O conceito remete a uma espécie de estabilização da coisa. Por que eu estou falando isso? Daqui a pouco a gente vai ver isso. Mas os gregos, desde cedo, perceberam esse movimento constante das coisas no mundo, né? Tudo tem um começo, meio e fim. As coisas são geradas, se corrompem e morrem, não é isso? Mas se tudo é assim, como é que eu posso conhecer as coisas? Se elas são e deixam de ser. Vêm a ser, são durante um tempo e deixam de ser. Como é que eu pego, né, aquele aspecto de estabilidade? Não é isso? Ora, para que eu perceba que alguma coisa está em mudança, eu já tenho que ter percebido de antemão, antes, que algo permanece ao longo da mudança. Essa identidade das coisas, esse aspecto de estabilidade que nós captamos com o conceito, isso é justamente a forma inteligível. Forma inteligível é essa que, para construir essa mesa, eu precisei, por exemplo. Eu não posso construir essa mesa sem ter ideia da mesa antes que eu vou construir. E isso é importante porque tem é o mestre do Bishop Barron, foi o mestre de filosofia dele. Uma das definições de filosofia dele, que podem ter outras, a filosofia é a arte das distinções. Qual foi a primeira grande distinção? O Bruno aqui ele já fez a gente entrever. Qual foi a primeira grande distinção, então, no início da história da filosofia? Foi com Tales de Mileto, que foi em busca do fundamento do cosmos, ou seja, o que unifica esses fenômenos todos dispersos que eu estou vendo na minha frente. Perfeito. As coisas mudam. Então, qual foi a primeira distinção? Justamente essa, permanência e mudança. Quer dizer, dentro desses fenômenos mutáveis, eu distingo o que está... Eu separo, né? Eu distingo. Para poder tentar dizer o que é conceitualmente isso aqui. Tales vai falar que é a água, e ele tem lá os motivos dele. Mas foi um modo de tentar unificar a experiência conceitualmente. Então, foi a primeira grande distinção, talvez, da história da filosofia. A permanência da mudança. Mesmo que isso não tivesse muito bem dito, muito bem ainda refinado. Isso é normal na história da filosofia. Você lança uma primeira abordagem e aquilo vai se refinando. O cara que inventou o primeiro telefone não tinha pensado nisso aqui. Meu ponto é, Tales não tinha o ferramental conceitual que foi desenvolvido. Por isso que é um erro tremendo, a meu modo de ver, meu humilde modo de ver, quando existem pessoas que falam que os pré-socráticos, que são esses primeiros filósofos, eram materialistas. Isso é um erro tremendo, tremendo. Por quê? Embora Tales tenha falado que era água, o princípio, né, de todas as coisas, você vai ter outros, né, depois falando, né, que é o ar, por exemplo, né, Anaxímenes, né, se não me engano. Enfim, né, Heráclito mesmo vai falar que é o movimento universal, que ele vai simbolizar no fogo. Esses caras não eram materialistas. Demócrito era, mas vem depois. Mas vem depois, é um problema. O que é? O materialismo, ele tem um materialismo, vamos chamar, materialismo de fato, né, de facto, e materialismo formal. Esses caras, eles poderiam ser materialistas de facto, porque eles não tinham ferramental, eles não tinham os conceitos bem desenvolvidos dentro da filosofia de alma, de espírito, por aí vai. Então eles colocaram elementos, porque era o que eles conseguiam expressar na época deles. Né? Porque é totalmente um materialismo formal, como por exemplo de Marx. É totalmente diferente. Né? Então, eles estavam tentando, dentro da capacidade do ferramental, que a filosofia lida muito com a linguagem, evidentemente. Então, dentro do arcabouço conceitual que eles tinham, eles entrevendo uma verdade, sabe, conseguindo ter uma luz uma nova luz sobre a realidade, né? Eles tentaram nomear isso com o que eles sabiam. O que eu acho incrível, e esse pessoal todo, os pré-socráticos, então a gente tem o Tales de Mileto, né? Tem o Anaxímenes que eu falei, temos o Heráclito. Anaximandro. O Anaximandro, pra mim, cara, ele é fenomenal, assim. Porque o que o Anaximandro ele fala? Ele não nomeia nenhum elemento. O Anaximandro chega e fala: olha, vocês estão falando dessas coisas, que o princípio é água, sei lá o quê. O Anaximandro faz parte da escola dos Jônios, né? Também, que era uma região ali no sudoeste. Ele é um discípulo de Tales. Tá na mesma escola, né? São ligados. Então no sudoeste da Turquia, essa região da Jônia.
O Anaximandro vai falar que o princípio de todas as coisas é o indeterminado. É alguma coisa que a gente não sabe nomear, mas está ali. Cara, O apeiron. O apeiron. Aí tu vê, dentro dessa visão, você já tem uma noção, a meu ver, muito refinada, que é justamente da matéria-prima. Quer dizer, o que é a matéria? No sentido assim, primeiro, né? A matéria-prima, ou seja, aquilo que eu consigo pegar e manipular, aquilo que eu consigo transformar em alguma outra coisa. Você, por exemplo, pega a madeira bruta da floresta e transforma nessa mesa aqui. Então a matéria, né, eu consigo, o Aristóteles vai depois, o refino da filosofia, ele vai dar o nome disso, ela tem uma qualidade potencial, ela pode vir a ser uma mesa, por exemplo. E aí tu pega o Anaximandro falando uma coisa dessa, você fala, cara, esse cara parece que entreviu o conceito de matéria-prima, quer dizer... De indeterminado, entendi. Entendeu? Você tem um troço que está aí, que faz parte de tudo, e ele tem uma qualidade a princípio indeterminada, quer dizer, que eu consigo formalizar em outras coisas. Mas aí nesse caso, se você for por aí, é legal isso, mas se você for nesse caso, acaba colocando ele como materialista, de certo modo. Não, mas é só, é por isso que eu falo, o conceito, é claro que eu entendo o que você está falando, mas o conceito, eu estou falando do conceito de matéria-prima. É evidente que o Aristóteles, por exemplo, o Platão tem lá a questão da roda, mas o Aristóteles sabia que não existia matéria-prima. Era um conceito para ele entender a função do que é a matéria. O que o Arthur está querendo dizer aqui, que eu acho, tu me corrija se eu estiver errado, mas é que esses caras não tinham eles não tinham a linguagem necessária, né? os instrumentos de expressão linguística, né? Que foram depurados e desenvolvidos depois, para expressar uma intuição essencialmente metafísica. Perfeito, exatamente. No sentido de que, e isso é uma das coisas mais maravilhosas do mundo, você achar o denominador comum, o princípio que subjaz por trás dos pedaços, dos fragmentos de fenômenos que nos chegam. Cara, isso é a coisa mais maravilhosa do mundo. Como é que você faz com uma equação, né, de frações lá, de fracionária, né? Você tem que, para você conseguir relacionar uma fração com a outra, eu sempre dou esse exemplo, mas porque é muito rico, né? Você tem que pegar e achar o denominador comum. Ou seja, uma base em comum, que justamente porque é comum a todas as frações, permite que elas possam ser correlacionadas umas com as outras. Perfeito? E aí você pega, faz o exercício aqui do Mário Ferreira dos Santos, né, que eu li eu lembro desse exercício dele. Você pega essas duas xícaras aqui, né, Arthur? Tá, a gente olha assim, são iguais, né? Mentira, não são iguais, né? A gente fala corriqueiramente que são iguais, mas vamos usar precisamente os termos, porque a filosofia também se trata disso. Usar os termos de maneira precisa, tal como Adão, lá no Éden, nomear as coisas, né? Primeira tarefa que Deus deu para Adão, né? E depois, mais tarde, os medievais vão chamar essa sabedoria arcaica de a sabedoria perdida de Adão, né? De você nomear precisamente as coisas e se instalar no cosmos. Mas sabedoria adâmica, Bruno? Exatamente, a sabedoria perdida de Adão. Esse é o processo da educação. E os medievais falam isso, né? Então você vê, nós temos aqui duas xícaras que a gente chama de iguais, mas não são iguais. Por que não são iguais? Ora, porque se fossem iguais, elas seriam a mesma. E por que também não são mas então elas são diferentes? Claro que são, né? Porque elas são muito parecidas, mas uma é feita de uma matéria, ocupa um lugar diferente no espaço, a que é feita de uma outra matéria, ocupa um lugar diferente no espaço. Sem entrar aqui nas questões dos detalhes, de engaste, coisa e tal, né? Que tem ali alguma diferença ou outra. Ok. Né? O fato é que elas são muito parecidas. Tá bom. Mas não são iguais, porque se fossem iguais seriam a mesma. Mas também não podem ser absolutamente diferentes. Isso vale para qualquer coisa no mundo físico. Não pode ser absolutamente diferente. Por que não pode ser absolutamente diferente? Porque se fosse absolutamente diferente, não haveria possibilidade de correlação. De comparação. Comparar é o quê? Colocar em par. Perfeito. Aí eu corro de um para o outro e começo a fazer o quê? Discorrer em pensamento. Comparar é colocar em par. Perfeito? Fazendo uma analogia. O que é uma analogia? Uma mistura de semelhanças e diferenças. E a nossa mente funciona assim, esse que é o mais legal. Quer Exatamente. dizer, o que esses caras de pré-socrates estavam tentando ver então? Esse exemplo do... não, foi muito bom. Só para terminar, vai. Essa questão da unidade subjacente. Se existe uma coisa que dá o ser para essa aqui, né? Porque essa nada que existe passou a existir por si mesmo. Nada.
Nós temos o ser, nós não somos o ser. Né? Ser é aquilo que é, não é isso? Eu não me dei o ser. Essas xícaras aqui, elas não são iguais umas às outras e também não podem ser... E nada que existe pode ser absolutamente diferente um do outro. Por quê? Porque tem algum ponto em comum que permite que elas possam ser comparadas. Um cavalo e uma estrela, né? São dois corpos que ocupam um lugar determinado no espaço, tem uma matéria específica, são feitos de uma matéria, não é isso? Estão agindo sobre outros corpos ali, né? ou sofrendo ações de outros corpos também no seu entorno, ocupam um lugar no tempo. Então, essas qualidades essenciais... E outra coisa, num sentido mais profundo, tem em comum o fato de que eles também existem. Eles têm ser. Tá claro? Não são ser. Não são ser. Participam dele. Participam do ser. Por quê? Porque não se deram ser. Nada que existe se deu o próprio ser. Né? Me citou uma coisa que se deu o próprio ser. Meu ponto é, uma coisa que o Olavo falava, uma coisa que participa dessa aqui, né? E que participa dessa aqui, e que engloba as duas, por definição tem que estar acima delas. Se todas as coisas participam do ser, não são o ser, mas elas participam do ser porque existem, né? Tem uma unidade, não é isso? Tem uma existência, né? A palavra existência vem de ex-sistentia. Sistentia é estar sustentado, estar de pé, né? Ex de fora, ou seja, ganhou o seu sustento de fora, de outro. Perfeito. Perfeito? Tudo aquilo que existe, então, tem ex-sistentia. Ganhou o seu ser de outro. Porque nada, de novo aqui, né? Desculpa ser repetitivo, mas nada se ganhou o próprio ser. Nada se deu a própria existência. Tudo que existe ganhou a existência de outro, e assim por diante. Só que você não pode remeter isso ao infinito, né? Porque senão você tem um problema. Então você fala, aquilo que abarca duas coisas, por definição, está acima daquela coisa, né? Então aquilo que, se as duas coisas têm ser, mas não são ser, então eu começo a intuir que tem uma unidade subjacente por baixo, que é justamente o ser com S maiúsculo, né? Que permite que todas as coisas participem do seu próprio ser. A gente está falando de Deus aqui, em última instância. Sim, exato. Mas olha isso que ainda interessante, né? Os pré-socráticos surgem Isso justamente... fica claro. Claríssimo, para mim. Mas é interessante que é isso, a filosofia surge com essa intuição. Não que antes isso não fosse visto, que fique claro, mas a filosofia vai ser justamente esse passo, né, de conseguir de se expressar de uma maneira conceitual, tentar se expressar conceitualmente sobre essa realidade que todo mundo percebe de alguma maneira. De que existe uma unidade. Exato. Por baixo de tudo. Né? Então, quando você tem esses pré-socráticos falando, o detalhe não é muito importante. Né? Por que ele falou que era água? A intuição. É a intuição fundamental Esse é o ponto. do fundamento da realidade. Quer dizer, as coisas e os filósofos pré-socráticos, que são os primeiros, então, portanto, é o início da história da filosofia, eles são chamados filósofos da natureza. Né? Por quê? Eles olhavam para o cosmos, né? Eles olhavam para fora e tentavam, então, dentro do mundo físico, achar o fundamento daquilo tudo que estava ali. A percepção humana é essa, a gente tem isso, a gente quer unificar as coisas. Eu leio esse livro aqui, né? Eu não vou dizer que eu consegui ler esse livro se eu não captei o fundamento, a ideia motor por detrás desse livro aqui. Esse que é o problema, quando você lê a coisa e tá tudo disperso, você lê o livro inteiro, que sabe quantas páginas tem isso aqui. E você não consegue unificar isso numa unidade de sentido. E aí tudo é uma coisa assim, dispersa, você percebe, se você for honesto com você, que você não entendeu. Ou seja, você não captou a ideia fundamental. Você não conheceu numa unidade de sentido. Exatamente. Exatamente. A unidade é uma coisa muito importante para o ser humano. Né? Por isso que Aristóteles fala, por exemplo, que numa tragédia você tem que ter começo, meio e fim. Ué, nos mitos, e as coisas têm que fazer sentido. Uma coisa com a outra, ela tem que estar conectada de alguma maneira. Quer um exemplo? Na matemática. Né? Você pega lá no número 260. O que é o número 260? São 260 unidades de 1. Não é isso? Todos os números vêm do 1. 1 é referência fundamental. 1 a unidade, né? E não só ele é um conjunto de unidades, de 260 unidades de 1, mas ele, enquanto conjunto, ele é uma unidade nova. Né? Você não consegue captar as coisas se você já não está captando elas enquanto unidade. Não é isso? Mas aqui que é o ponto. Se eu olho para o Arthur, o que eu percebo no Arthur? É a orelha, o cabelo, a estatura? Né? Não, eu percebo já... Para que eu perceba essas partes do Arthur, eu já tenho que ter percebido de antemão que elas são partes de algo
E o que é esse algo do qual elas são parte? É a unidade do Arthur. Então nós captamos a unidade em tudo, né? Na geometria, você tem lá o ponto, né? Todas as figuras surgem do ponto, né? Sim. Na aritmética, né? Na linguística, na literatura, se você não capta o fundamento de um texto, a unidade de sentido, você não entendeu o texto. A unidade ela é fundamental para a gente se orientar, para a gente entender as coisas, né? E aí a gente vai entender também porque talvez um dos maiores, né? O Pitágoras vai falar que as coisas são números. Quer dizer, que as coisas têm uma proporção numérica, numerável. Isso é bonito, né? Uhum. A partir da música, que ele vai ver que as coisas podem ser numericamente encaixadas. Ele vai entender o número nessa ideia de proporção, né? Isso tem referência com a unidade, né? Então, 1 representa o ponto, o 2 representa uma reta, uma linha, o 3 já representa, né, uma parte mais tridimensional e por aí vai. Quando a gente fala que uma coisa é proporcional à outra, a gente está dizendo o seguinte: existe uma relação entre uma coisa e a outra. Sim. Né? Existe uma igualdade na variedade. É exatamente isso que a gente está falando aqui, né? Todas as coisas se relacionam porque elas têm algum tipo de proporção entre uma e a outra, né? Umas em maior grau, outras em menor grau, né? Mas essa proporção, né, significa a igualdade na variedade, uma relação. Relação. Né? Uma de relação. Semelhança na diferença. Uma relação, exato. Uma relação. Que é da onde significa a palavra, que vem a palavra ratio, razão. E você aplica isso para tudo. No senso do belo, no senso do bom, no senso do verdadeiro. Né? O que é o sinal de uma falsidade quando você analisa um discurso de alguém? Incoerência, uma falta de proporcionalidade. Né? Na injustiça, quando o sujeito tem ali uma reação que é desproporcional à ação sofrida. Falta de proporcionalidade. Não é isso? No belo, uma desarmonia, uma música que está desafinada, né? Falta de proporcionalidade. Né? E por isso que os gregos são os nossos mestres. Quer dizer, para a Grécia, isso era fundamental pedagogicamente, a moderação, a medida. É uma estética nesse sentido. Isso para o grego é fundamental, é uma coisa assim, em tudo. Realmente, como o Bruno falou. Tanto na arte quanto nos seus comportamentos, para o grego ele tinha essa ideia central, a medida, a moderação. Isso é fundamental para que a pessoa tenha assim, a vida boa, para que ela seja ordenada, para que a cidade seja ordenada. Você tem que ter sempre essa ideia da medida, né? Da medida. Você não pode sair da medida. Tem que ter a proporção, sempre. E isso educou, né, evidentemente, o Ocidente. Então, assim, a gente vamos fechar aqui. A gente faz Parmênides e Heráclito. Perfeito. Essa primeira aula, então, acho que o fundamental para todo mundo guardar é a ideia de unidade. Essa intuição fundamental que tenta ser expressa numa nova linguagem conceitual da unidade na diversidade. Isso. Fundamento único na diversidade de fenômenos naturais que aqueles caras viam. O que une a chuva? O que une a plantação? O que une todos os fenômenos naturais que chegavam até eles? E uma coisa importante nisso, desculpa te cortar. Não, é isso. Acho que se gravar isso dessa aula, assim, o que os pré-socráticos, o início da filosofia, da história da filosofia... Já fica dado aí um pavimento para a próxima. Exato. Se você vê a unidade tudo, olha, você não está apartado do mundo, você está dentro do mundo. Então, qual é a sua parte dentro dessa unidade maior? O que está implícito aqui também? Senso de hierarquia. Perfeito. Perfeito. Está tudo embutido. Senso de hierarquia. É isso. Que eles chamavam de arqué, né? Arqué. O princípio, de onde tudo se principia. O fundamento de todas as coisas. Arqué. Né? Da onde vem a palavra arqueologia, arquitetura, né? Monarquia, anarquia. O que é uma anarquia? É falta de um princípio unificador, unificante. Não há princípio unificante, a coisa é um caos. É o caos. É o caos. Aí só pra fechar, assim, Enarqué, enhologos. O início do Evangelho de São João. No princípio, enarqué era o logos. Enhologos. Enhologos. Era a palavra, era o verbo. Isso. Arqué é o verbo. Fechou. Até a próxima. Até a próxima, gente. Vambora.